Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, não parece banal. Pois é, aluno, é nesse clima gostoso que nós vamos começar a nossa aula de número 37, né? O neoclassicismo versus o romantismo. E vamos lá para a nossa aula? Pois é, não vamos deixar nada atrapalhar a gente, né? Não vamos deixar que esse clima de alegria diminua, porque nós vamos ver realmente que a arte tem suas nuances, né? E aqui nós vamos ver o neoclassicismo, alguns detalhes, vamos ver as condições em que aconteceram esses dois movimentos aí, né? Por que eles vieram a se fazer presente, né? Por que eles vieram se estabelecer por um certo período, ok? Então, vamos lá. O neoclassicismo, né, aconteceu entre o século XVIII e o XIX, né? Surgiu um estilo chamado academicismo, né? Nas academias mantidas pelo governo europeu, seria ensinada as concepções da arte greco-romana. Ou seja, o neoclassicismo, que seria uma volta à arte greco-romana na França. Então, a arte desse período era considerada bela. E o que acontece? As principais características do neoclassicismo, só para a gente se situar aí, temos elementos da antiguidade que são retomados, né? E aí temos também a simplicidade, a austeridade e o heroísmo e o estoicismo. São filosofias, são comportamentos, são características que se agregam, que se juntam, né? E aí o que acontece? O que acontece é que se mantinha estável e equilibrado. A linha, a cor e a luz valorizados, o racionalismo. E os principais representantes do neoclassicismo o Jacques-Louis, que viveu de 1748 até 1825, atravessou de um século para outro, né? Ele era a representação máxima do classicismo. Suas pinturas geralmente tinham um caráter político. Entre as suas obras mais conhecidas estão O Juramento dos Horácios, e nós vamos ver aqui alguns detalhes, né, sobre esse juramento aí, e A Morte de Marat. O Juramento dos Horácios está aqui, né? Esse quadro que nós estamos vendo são os irmãos Horácios, que representavam Roma, né? Representavam o governo italiano daquela época, em que o rei mandou fazer uma guerra entre Roma e uma certa cidade. E os representantes... Às vezes o que acontecia é o seguinte, alguns exércitos eram numerosos demais. Se eles fossem se enfrentar, haveria um grande derramamento de sangue. Então o rei nomeava um campeão
para que ele duelasse com o campeão do outro exército, para evitar que muita gente morresse e para que somente um pequeno grupo decidisse ali. O vencedor vencia a guerra. E aí os irmãos Horácios estão aí diante de seu pai jurando fidelidade, jurando defender Roma até a morte nesse duelo. Então, e eles iam duelar com os Criácios, que eram os defensores da outra cidade. Aí acontece o embate e tal, não vou me alongar não, mas o interessante dessa história aqui é que uma das irmãs dos Horácios já tinha se comprometido com um dos trigêmeos Criácios, né? Curiácios, o nome certo. E aí, por conta disso, deu-se essa tragédia terrível, em que os Curiácios matam 2 dos Horácios, aí o Horácio, um dos Horácios sobrevivente, ele foge, e aí quando os Curiácios chegam cansados, ele vai e mata um a um, e aí a moça fica chorando por causa dele, ele vai e mata a irmã. Você está entendendo? É uma história de Trancoso, é uma história assim né, uma grande tragédia familiar por causa da decisão do rei de mandar esse grupo aí dominar, né? Então, alunos, faz-se necessário a gente entender melhor alguns detalhes sobre a arte neoclássica como um todo. O que significa a arte neoclássica? Não podemos deixar de entender que é um movimento artístico. O que seria um movimento artístico, né? É um grupo de artistas que começam a fazer suas obras de uma certa maneira, né? Então, esse movimento aí, esse grupo de artistas começou a fazer trabalho mais ou menos de uma certa maneira, surgiu na Europa entre 1750 e um pouco depois do início do século XIX, né? E o objetivo seria resgatar valores culturais da antiguidade clássica, ou seja, da Grécia e de Roma, né? As linhas, né? A simetria e etc. Né? Então, na arquitetura, o mesmo modelo, eles adotaram o mesmo modelo das construções e templos gregos e romanos, com abóbadas, com arcos, né? Renascentistas. Né? E na escultura, o que acontece? Passaram a utilizar, ou voltaram, ou insistiram aqui com os materiais nobres, mármore, granito negro, para decorar fontes e mausoléu. Aqui vemos aqui um exemplo aqui do italiano Antonio Canova, né, que viveu entre 1757 até 1822. Né? É um dos maiores exemplos aí de um grande escultor. Né? Então, o fato é que esse novo estilo veio a seguir em reação ao barroco e o rococó. Porque o barroco era muito luxo, né? E o rococó era muita frivolidade, muito exagero, de ambas as partes. São 2 extremos artísticos aí, mas que incomodou bastante a classe artística. Então, eles voltaram aqui com um grande desejo de recriar as formas da antiguidade clássica. Uma reação ao que estava acontecendo de novo, que não estava dando muito no bom gosto, né? Então, buscava reviver o espírito da civilização da Grécia e da Roma antiga. E também, principalmente, como eu falei ainda há pouco, reagir ao hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer, e a frivolidade do movimento rococó. Essa palavra aqui, frivolidade, diz respeito a coisas sem cuidado, a pessoas que se vestem de qualquer jeito, faz as coisas sem um bom acabamento, sem muito cuidado assim de fazer bem feito.
E, por outro lado, aqui os hedonistas só pensavam em se dar bem eles próprios. Um egoísmo muito grande, onde a pessoa ressaltava, salientava seu próprio gosto. Então, daí o movimento veio para reviver, tentar reviver o espírito das civilizações antigas, né? Onde tinha uma certa organização, onde tinha um certo rigor, um certo cuidado com o resultado. E a principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Tá? Temos aqui esse quadro aqui, A Morte de Sócrates. Nós vamos até ver em detalhes lá na frente, tá? Vamos ver alguns detalhes muito importantes desse quadro aí. Porque a gente já tem que ver essa questão da leitura da imagem, né? Então, quem fez esse quadro aqui foi nada mais, nada menos do que o Jacques-Louis David. Lá por volta de 1787. Esse camarada aqui era genial, era um grande pintor. Ele foi até contratado pelo Bonaparte, né? para retratar seus fatos históricos, né? Seus heroísmos, para deixá-lo bem frente às pessoas, né? Então vamos ver a versão dele para essas histórias. Vamos ver aqui um pouquinho uma curiosidade, que esse Nicolas Antoine Taunay, ele veio naquela comitiva, né, que nós já estudamos, e ele fez várias pinturas no Brasil, né? E aqui é uma pintura que ele fez, uma visão dele sobre o Rio de Janeiro, assim, a visão mais famosa. Em termos de arquitetura, não existem também muitas construções de referência nessa época. Podemos ressaltar 3 construções apenas. A Casa França-Brasil, a PUC, a escola, né? Rio, e a fachada da Academia Imperial de Belas Artes. E o arquiteto mais importante desse período foi outro que veio na comitiva, foi o Grandjean de Montigny, que é também um arquiteto francês que se tornou o primeiro professor de arquitetura no Brasil. Então, estamos aí com essas curiosidades que vale a pena você ir fixando aí, porque uma hora você vai precisar ir em algum exercício, vai precisar ir usar seus conhecimentos, ok? Então, voltando aqui, A Morte de Sócrates, né, o quadro do Jacques-Louis David, usando a técnica do óleo sobre a tela, né, ele implementou aqui características próprias do neoclassicismo, né? Então, veja a fantástica técnica do efeito da luz e da sombra. Veja, partes escuras do quadro fazem com que a parte que tem luz aparece mais os contornos nas figuras, né? Então, exigia que o pintor, né, ele tivesse autodomínio dessa técnica aqui, para fazer com que os traços, até a atitude, o gesto apareça. E todas essas figuras aí têm um motivo, tem uma motivação, cada uma dessas pessoas tem seu próprio nome aí. Talvez dê para a gente ver aqui nessa aula um pouquinho mais sobre ele, tá? O protagonista, o principal da cena, que é o Sócrates, ele está banhado com a luz divina. Ele é o que mais tem luz sobre ele, quer dizer, tem mais claridade sobre ele, e ele se destaca mais, porque ele é o mais importante aqui nessa cena aqui, né? Sócrates, como todos nós sabemos, ele foi condenado, ele passou uns dias preso, depois ele pediu para morrer, e aí na condenação dele, ele foi obrigado a tomar uma bebida
que ele tomou lá, como se fosse até um vinho, tomou assim, heroicamente, sem medo, sem nada, e morreu por conta disso, porque era veneno. Era um veneno chamado cicuta. E vamos seguir. Aqui nós temos também uma outra característica dos quadros, né, daquele tempo. Então, aqui vem a grande odalisca. Nós vamos entender já já o significado dessa palavra aqui, né, o que significa. Nós vamos falar um pouco mais. Essa pintura aí, ela foi encomendada por Carolina de Nápoles, que era a princesa consorte, né, era a mulher do rei. E nas características desse quadro aqui temos uma atmosfera serena, com mais atenção aos contornos do que à cor. A odalisca, normalmente ela vivia dentro do harém, mas ela não era uma das mulheres do rei, ela era quase que uma doméstica, ela tinha um certo serviço. E então, se a rainha manda ela pousar dessa maneira, sem roupa e tal, ela ia sem discussão. Ok? Então, vamos ver aqui mais um pouquinho, mais uma curiosidade sobre a grande odalisca. Algumas odaliscas eram mulheres de beleza extraordinária, né, como essa aqui que nós estamos vendo aqui, com os olhos muito lisos. A palavra odalisca é de origem turca, e que era usado para se referir às escravas de um harém. Lá viviam as esposas do sultão, né, que era o rei, né, lá na linguagem árabe, ou turca, né, as suas filhas e suas irmãs, todas sob a organização da mãe do sultão. Tá? Ela era uma, vamos dizer que se fosse uma escrava com alguns privilégios a mais, tá? Onde ela poderia levar a vida de uma doméstica, mas ela tinha a tarefa de divertir o harém, certo? Através de danças e cantos. Então, ela tinha uma atividade que não era, se pode dizer que seria tão escrava assim, né? Não era trabalho pesado. Ok? Então, seguindo aqui, nós chegamos, então, o romantismo, né? Terminamos ali de ver alguns detalhes sobre a arte neoclássica, né? Que são muitos detalhes. Para a gente saber mais coisas, a gente pode se aprofundar assim, pode pesquisar. Não é ruim, é muito bom até que você faça isso, porque através disso aí você vai ter mais bagagem. Tem gente que não gosta de saber muito dos detalhes, né? Mas, no meu caso particular, eu acho que é muito mais útil você saber mais dos contextos, porque isso ajuda a você a lembrar dos fatos, né? Alguns detalhes, como esses que eu falei aí da odalisca, aí, pode até ajudar você quando ouvir falar assim numa odalisca, você já vai lembrar de alguma coisa que vai saber exatamente que a odalisca ela era mais uma das pessoas que ficavam lá no harém e tinha uma função de divertir, né? Então, o romantismo foi também um movimento artístico, mais um movimento artístico. O grupo de artistas começam a fazer diferente, começam a ter aquela panelinha ali, só produz daquele jeito, aí as coisas começam a ter aquele burburinho na sociedade. Então, ele foi um movimento artístico, mas também foi um movimento político, filosófico também. Os políticos começaram a ter uma postura diferente e os filósofos também, tudo agregado. E aí ele surgiu nas últimas décadas do século XVIII na Europa e ele durou grande parte do século XIX. Passou de um século para outro aí, né? E caracterizou-se, a principal característica era uma visão de mundo contrária, é bom ressaltar bem isso aqui, ao racionalismo, outro movimento, e ao iluminismo. E buscou, olha só, o romantismo buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados
nacionais na Europa. Essa história de nacionalismo é exagerado, tem algumas consequências que nós vamos acabar discutindo também durante essa aula. Temos aqui uma pintura do Johann Heinrich Wilhelm. O cara é alemão, né? Um nome desse que mostra um outro artista, poeta, filósofo, escritor, que é o Goethe. Então, a visita de Goethe, alemão, né? Na Itália, é aqui retratada pelo Johann Heinrich. Vamos simplificar aqui que o nome do cara é alemão. Então, seguindo aqui, nós vemos que é o seguinte, os principais acontecimentos que levaram ao romantismo, né? A Revolução Industrial, que possibilitou a criação de máquinas que solucionaram problemas técnicos de produção. Essa história aqui tá familiar para você? Está acontecendo de novo, né? Essa história, essa mudança, essa revolução na tecnologia está novamente acontecendo na nossa atualidade. Então, houveram também mudanças significativas, como a divisão do trabalho e a especialização da mão de obra. É um paralelo interessante, né? Novas profissões vão surgir, outras vão sumir, né? Tudo isso como consequência da nova revolução, que no caso não é industrial, não é o surgimento de máquinas. Naquele tempo não tinham máquinas, né? Não tinham engrenagens, não tinha máquinas feitas assim para, tipo máquina de costura, o carro ainda não tinha surgido. E aí vai, né? Temos aqui então um quadro aqui representando a imensa pobreza que surgiu na época, né? Teve muitas pessoas que foram vítimas dessa revolução. E o romantismo buscava transmitir para o povo ideais sobre o amor, o sentimento, Deus e espiritualidade. Também transmitia o patriotismo, né, que vem do nacionalismo aí, né, e a valorização do indivíduo. São essas características aí, né, que afloraram. E vemos aqui mais um quadro aqui representativo das técnicas usadas no período. Por isso, o período romântico ficou conhecido pela rejeição à racionalidade, à objetividade e do belo. Então, é uma rejeição, o período romântico nas artes ficou conhecido como uma rejeição à racionalidade, à objetividade e também uma rejeição ao belo. As características do classicismo, movimento anterior ao romantismo. Então, ele era contra muita coisa, né? Refutava, negava movimentos anteriores. Então, são características do romantismo. Vamos ver aqui uma espécie de um resumo. A liberdade de criação e de expressão, nacionalismo, historicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo e pessimismo. Todas essas expressões aí faziam parte do consenso entre os seguidores do romantismo. O que acontece também é que nessa representação, por exemplo, nós vemos aqui uma estupenda, mais uma vez aqui, o uso da técnica do claro escuro, né? Alguém rezando e a morte já ali à espreita para levar uma pessoa.
Uma curiosidade, então. A França era governada pelo o rei Carlos X, que permaneceu no poder durante 6 anos. Quando Carlos X tentou abolir a liberdade de imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve início uma revolução. Então, o que acontece é que, seguinte, nesse período, grandes coisas aconteceram. E o rei absolutista, o rei altamente ditador, começou a se incomodar com os acontecimentos, com a burguesia ganhando forças, né? E aí começou a tentar a podar as forças e os poderes e as liberdades. E aí, quando ele tentou dar esse golpe mais duro aí, aconteceu uma revolução. E aqui, vou chamar a atenção aqui, já para um detalhe aqui, os sans-culottes como eram chamados pelos aristocratas, quase que eu não falo a palavra. Eram os ricos, né? Chamavam os artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que participaram na Revolução, chamavam, principalmente lá em Paris, chamavam essas pessoas, essas aqui, ó, de sans-culottes. Ok? Então vamos seguir aí. Esse quadro aí é o quadro chamado Liberdade Guiando o Povo. Ele estava na rua, o Eugène Delacroix, ele foi quem fez esse quadro. Ele estava na rua e viu, e aí teve essa ideia e idealizou esse quadro aí, né? Então, Marianne, essa mulher aqui, ó, ela que representa o ideal da liberdade, né? O nome dela. Ela ocupa o lugar central no quadro e aparece com um torso nu. Ela aparece um pouco nua, né? Fazendo um paralelo com as antigas esculturas gregas, né? Mas o Eugène, ele tem os seus motivos para ir colocando esses detalhes na sua pintura, para ressaltar algumas ideias que ele queria. Ou seja, o tema de liberdade guiando o povo é um tema sobre o levante, sobre a revolução que aconteceu em julho de 1830 na França e que causou, por conta disso, a substituição do rei Bourbon Carlos X por Luís Felipe, o Duque de Orleans. Tá? Então, o rei não se deu bem, não, ele foi substituído pelo povo. Né? Ou seja, mais detalhe aqui sobre o nosso quadro aqui, né? O pé da liberdade. A posição do pé da liberdade, a liberdade também pode se destacar, pode se entender como sendo representada por esta mulher, né? Pela Marianne. Sobre a barricada aqui, sintetiza um momento grandioso da batalha. E esses detalhes aqui, dourados, né? Ondulado da roupa da mulher, contribui para a sensação de movimento, estabelecendo o acontecimento como uma virada histórica. Então, o quadro do Eugène Delacroix teve uma importância muito grande pela representatividade do grande momento histórico que aconteceu. Né? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho o nosso Fernand Victor Eugène Delacroix. Foi o mais importante pintor francês, essa palavra aqui, ó, esse nome aqui, sobrenome aqui, não deixa dúvida, né? Do romantismo. No quadro, ele retrata um movimento crucial da revolta, o rompimento das barricadas pelos rebeldes. O povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos. Então, ele estava lá, viu e teve a ideia genial de retratar. O Eugène Delacroix retrata o rompimento das barricadas, né? Onde o povo lutava por aqueles ideais, e nesse caso aí, a bandeira, ao colocar vermelho da bandeira ali, tricolor, sobre uma mancha de céu azul,
ele destacou o tom vibrante da bandeira. Viu aí? Cada pintura, cada quadro, todos os detalhes são pensados. Não é feito de qualquer jeito, não é só jogar tinta e fazer algumas figuras. Todos eles têm a sua motivação de estar presente naquela composição. A justaposição das cores complementares azul e vermelho é realmente impressionante. Então, todos esses detalhes aí estão chamando a sua atenção, aluno, para que você veja, né, que na leitura da figura do quadro artístico, você precisa estar atento a esses detalhes, né? Você precisa estar vendo e captando, né? Por exemplo, as cores da bandeira, eles se repetem na roupa do trabalhador de camisa azul. É o mesmo azul da bandeira lá, esse que está aqui aos pés da Mariana, que representa a liberdade. E aqui vamos cair diretamente na visão, na leitura brasileira desse movimento, né? Então, o representante do romantismo brasileiro aqui é o José de Alencar. Vamos ver como e por quê. Então, o José de Alencar, ele é tradicionalmente classificado como um escritor do romantismo, mais especificamente da primeira fase do movimento do romantismo na literatura brasileira. As obras deles podem ser indianistas, ele teve quatro fases nas suas histórias, né? Tinha um período indianista, um período histórico e tem um período onde ele é mais urbano. Então, com isso tudo, ele foi o fundador do romance de temática nacional. Ele criou algumas histórias com um tema assim, envolvendo a nação. Então, ele escreveu romances, né? E nos seus romances tinha de caráter urbano, envolvendo índios, regionalista, histórico, crônicas, críticas, e também escreveu coisas para o teatro também, né? Então, o homem era produzia muito na literatura, nas escritas. José de Alencar, o romance brasileiro se consolida como principal gênero literário do século XIX. As artes começam a florescer mais através dessa parte literária aí. E os seus romances, como a gente já falou, apresentam diversas facetas e momentos históricos. Então, por exemplo, aqui, o Guarani, de 1857. Aí vem também as Minas de Prata, entre 65 e 66. Indianistas, aí vem Iracema, e um urbano como Lucila, Diva e Senhora. São romances que normalmente os estudantes estão sempre lendo para poder entender o desenvolvimento do romantismo no Brasil, né? Como regionalista, ele criou história sobre o interior de São Paulo. Nesse livro aqui, ó, O Tronco do Ipê. Aí vem outro aqui, Tio, onde ele retrata o interior, onde ele ambienta uma história no interior do Ceará. O Sertanejo, né, de 1876. E o Sul, né, os gaúchos, com o Gaúcho, de 1870, fazendo um plano literário na descoberta do Brasil. Então, ele vai falando sobre tipos, colocando nas suas histórias tipos que fazem parte do Brasil, né? Então, o que acontece, alunos? É preciso entender
que o José de Alencar, né, o grande escritor, ele conscientemente colocou o povo brasileiro nas suas histórias. Ele colocou as pessoas, não só os tipos, né, as regiões de cada tipo característico. E com isso aí, ele foi implementando para nós leitores uma visão, uma concepção, um olhar sobre as nossas pessoas, sobre os nossos tipos, sobre os nossos costumes, sobre os nossos usos, o nosso folclore. E, de certo modo, ele foi nos dando assim uma primeira versão, uma primeira visão daquilo que era assim, o início da formação do povo brasileiro. Não podemos esquecer jamais que isso é uma maneira de retratar um movimento, uma tendência que já vinha da Europa, né? É uma leitura brasileira, o início do que vai começar a ser os movimentos influenciando no Brasil, né? E cada um desses movimentos aí, você vai observando como era a sociedade daquele tempo, como era que as relações entre as pessoas aconteciam em cada estado, né? No nosso imenso país. Eu comecei a nossa aula aí para fazer a nossa introdução ao neoclassicismo e ao romantismo. Eu comecei a nossa aula aí cantando aí uma certa musiquinha sobre as artes. Será que você lembra dela ainda? Né? Mas toda vez, aqui e lá, eu vou trazer também, durante a nossa aula, algo que a gente entenda que as outras artes também fazem parte desses movimentos que nós estamos estudando, tá? Cada movimento, cada detalhe que a gente vai vendo tem influência em todas as outras facetas da arte. No teatro, na dança, na música, todos eles estão representados. Apenas a gente ressalta aquilo que era mais proeminente, aquilo que aparecia mais, né? Então, se eram mais famosos os pintores, algum grupo de pintores, era através deles que a gente ressalta aquele movimento artístico literário, mas também tem reflexo nas outras artes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, do nosso assunto, e nós vamos aqui agora ficar por aqui. Vamos até a nossa próxima aula agora.